Era uma manhã fria e nublada, quando Arthur, um milionário acostumado a correr contra o tempo, parou diante de uma padaria de bairro para tomar um café rápido. Lá dentro, algo prendeu sua atenção. Uma mulher simples, com o rosto cansado e o filho pequeno no colo, contava moedas para tentar pagar um pão e um copo de leite. O menino chorava baixinho, com fome e frio. Arthur, que sempre dizia não se envolver nos problemas dos outros, sentiu algo diferente naquele instante. Sem pensar muito, se aproximou discretamente do caixa e pagou a conta dela. Pediu ainda que o atendente deixasse o troco para ela, mas sem revelar quem havia ajudado. Quando saiu da padaria, olhou pelo retrovisor e a viu abraçando o filho, emocionada, agradecendo a um anjo invisível. Arthur sorriu de leve, sem entender o motivo daquele gesto impulsivo. Ele acreditava que sua vida era completa, cercada por riqueza e sucesso. Mas o destino acabava de plantar uma semente de transformação que germinaria quando ele menos esperasse, vinda justamente daquela mulher desconhecida e de um simples café da manhã compartilhado com o acaso. O nome dela era Elisa. Tinha 30 e poucos anos, um semblante sereno e um olhar cheio de força. Desde que o marido morrera em um acidente, vivia para o pequeno Miguel, de 5 anos. Fazia doces e pães para vender nas feiras da cidade, e com isso mal conseguia pagar o aluguel. Quando soube que alguém havia pago seu café da manhã, ficou surpresa e emocionada. "Prometo retribuir um dia", murmurou baixinho. Arthur, observando de longe, ficou intrigado com aquela mulher que, mesmo em meio à dificuldade, mantinha a dignidade intacta. Nos dias seguintes, voltou à mesma padaria, sempre no mesmo horário. Queria revê-la, entender por que aquela estranha havia mexido tanto com ele. E ela estava lá, vendendo bolos em uma cesta, sorrindo para os clientes. Quando ele tentou se aproximar, Elisa o encarou e disse com firmeza: "Não preciso de caridade, só quero uma oportunidade." Arthur ficou sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o desafiava a olhar além do dinheiro. E foi nesse olhar firme, cheio de verdade, que algo dentro dele começou a mudar, silenciosamente. Depois daquele encontro marcante, Arthur não conseguiu tirar Elisa da cabeça. Ele pediu que seu motorista descobrisse mais sobre ela e ficou surpreso ao saber que, com poucos recursos, ela fazia doces maravilhosos e tinha uma clientela fiel. No dia seguinte, voltou à padaria e, dessa vez, decidiu conversar com sinceridade. Disse que queria investir no negócio dela, ajudá-la a crescer. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, desconfiada. Já havia sido enganada por promessas antes, mas o tom calmo e verdadeiro de Arthur a convenceu. Ele não pediu nada em troca, apenas disse: "Acredite em você como eu acredito." Com o investimento, ela montou uma pequena cozinha, comprou equipamentos e começou a produzir seus doces com mais qualidade. Arthur visitava o local com frequência e, entre conversas e risadas, começou a descobrir um novo prazer na simplicidade. Ele, que vivia cercado por cifras e contratos, agora se via encantado com o cheiro de bolo saindo do forno. Era o início de uma amizade improvável e de uma mudança profunda que nenhum dos dois poderia prever. Por trás do homem elegante e das manchetes que o chamavam de gênio dos negócios, havia um Arthur que poucos conheciam. Anos antes, ele perdera a esposa e o filho em um acidente de carro. Desde então, se tornara frio, calculista e obcecado pelo trabalho, acreditando que o sucesso apagaria a dor. Mas a verdade é que nada preencheu o vazio que carregava. Quando conheceu Elisa e o pequeno Miguel, algo começou a se mover dentro dele. O jeito como ela falava do filho, o amor incondicional que tinha, o esforço diário para sobreviver, tudo aquilo o lembrava da vida que ele havia perdido. Miguel, com seu sorriso inocente, começou a chamá-lo de tio Arthur, e isso o desarmava completamente. Pela primeira vez em anos, ele sentia vontade de sorrir de verdade.
Cada visita à confeitaria era uma mistura de alegria e dor, como se, ao mesmo tempo em que se curava, tivesse que encarar os fantasmas que passou tanto tempo escondendo. Mas era inevitável. Elisa e o menino estavam devolvendo a ele algo que o dinheiro jamais poderia comprar: humanidade. Com o apoio de Arthur, o pequeno negócio de Elisa cresceu rapidamente. Seus doces ganharam fama e, em pouco tempo, ela abriu uma confeitaria modesta, mas acolhedora. Passou a empregar outras mulheres em situação parecida, dando a elas a mesma chance que um dia recebera. Arthur se tornara seu investidor silencioso, visitando o local com frequência, sempre sorrindo ao ver o progresso. Mas quando Elisa descobriu que ele vinha pagando as contas da loja sem contar, sentiu-se traída. Eu pedi uma oportunidade, não piedade, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Arthur tentou se explicar, dizendo que só queria ajudar. Mas pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro valor da bondade não estava em dar dinheiro, e sim em dar confiança. Aquelas palavras o atingiram profundamente. Pela primeira vez, ele começou a entender que ajudar alguém é permitir que a pessoa cresça por si mesma. E mesmo magoado, respeitou a distância que ela impôs. Era um aprendizado que o transformaria para sempre. Após a discussão, Arthur se afastou. Não por orgulho, mas por respeito. Entendeu que, às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é deixá-lo andar com as próprias pernas. Elisa continuou trabalhando firme, enfrentando dias longos e noites sem descanso. Seu negócio começou a prosperar de verdade, agora com esforço próprio. Ainda assim, sentia falta das visitas de Arthur. Miguel, o filho, perguntava constantemente: "Mamãe, por que o tio Arthur não vem mais?" Ela desviava o olhar, tentando esconder o vazio que também sentia. Do outro lado da cidade, Arthur acompanhava tudo pelas redes sociais e se orgulhava em silêncio. Sentia-se parte daquela história, mesmo distante. Pela primeira vez, compreendia que o amor, seja ele qual for, não nasce da posse, mas da admiração e da liberdade. Ele sabia que ela o havia transformado e, mesmo longe, continuava torcendo por ela. Era como se aquele laço invisível entre os dois fosse impossível de romper, mesmo com o tempo e o silêncio. Meses depois, Arthur recebeu um convite inesperado. Elisa seria premiada por um projeto social que criara, empregando mães solteiras em sua confeitaria. Ele hesitou em ir, mas algo dentro dele o impulsionou. No auditório lotado, as luzes se apagaram e Elisa subiu ao palco. Com um vestido simples e o olhar emocionado, começou seu discurso. "Hoje eu represento muitas mulheres que só precisavam de uma chance. E tudo começou com um gesto de bondade, vindo de alguém que talvez nem saiba o quanto me transformou." Arthur sentiu um nó na garganta. E quando ela disse o nome dele diante de todos, as câmeras o focaram. Por um instante, o homem frio e inatingível se desfez. Lágrimas escorreram, sinceras, libertadoras. Naquele momento, ele percebeu que não era o mentor da história, era o aluno. Elisa havia lhe ensinado o verdadeiro significado da palavra ajuda, mudar vidas sem esperar nada em troca. Depois da cerimônia, Arthur esperou do lado de fora. Quando Elisa o viu, o coração dela acelerou. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas se olhando, como se 1000 palavras coubessem naquele olhar. Arthur deu um passo à frente e disse com a voz embargada: "Você mudou minha vida, Elisa. Eu só não percebia." Ela sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: "Você só precisava lembrar quem era de verdade." Nesse instante, Miguel correu em direção a Arthur e o abraçou com força. O milionário, antes tão contido, se ajoelhou e o abraçou de volta. O passado, com toda a dor que o atormentava, parecia finalmente encontrar paz. Aquele abraço selou algo que palavras não podiam explicar. Arthur não apenas reencontrava uma mulher e uma criança, reencontrava a si mesmo. Era o recomeço de uma história escrita com perdão, gratidão e amor genuíno. Com o tempo, Arthur e Elisa se tornaram parceiros.
não apenas nos negócios, mas na vida. Ele vendeu parte de suas empresas e decidiu investir em projetos sociais ao lado dela. Juntos, criaram uma fundação que ajudava mulheres a recomeçar, oferecendo cursos, emprego e esperança. A amizade evoluiu naturalmente para algo mais profundo. Não havia pressa, apenas cumplicidade. Arthur, antes rodeado por luxo e solidão, agora encontrava felicidade nas coisas simples: o cheiro dos doces saindo do forno, o riso de Miguel brincando pelo salão, o olhar sereno de Elisa ao seu lado. Ela, por sua vez, aprendeu a confiar novamente e descobriu que por trás do homem rico existia um coração ferido, mas bom. O amor deles nasceu da admiração e do respeito. Duas almas que se encontraram não por acaso, mas por propósito. Era um recomeço que unia o passado e o futuro num mesmo sentimento: gratidão. Anos depois, a confeitaria de Elisa se transformou em uma rede famosa. Na parede principal havia uma placa com os dizeres: "Um gesto de bondade pode mudar destinos." Arthur e Elisa, agora casados, caminhavam entre as mesas enquanto o pequeno Miguel ajudava os funcionários, sorridente. O cheiro de bolo recém-assado misturava-se com o som de risadas e conversas alegres. Para quem olhasse de fora, parecia apenas uma história de sucesso. Mas quem conhecia o passado sabia. Tudo começou com um café da manhã pago por acaso. Arthur, ao observar a cena, sussurrou: "Foi você quem me salvou, Elisa." Ela respondeu com um sorriso: "A gente se salvou juntos." A vida, com sua forma misteriosa de unir caminhos, havia transformado um ato de generosidade em amor, propósito e redenção. E ali, entre açúcar e esperança, dois corações provaram que o verdadeiro poder do dinheiro está em como ele pode mudar vidas, inclusive a de quem dá. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe ela com alguém que precisa acreditar novamente na bondade das pessoas.